Na desgraça, descobrimos os inimigos e colocamos à prova os amigos. Epicteto, uma das referências do estoicismo. André, nas Blue Zones, as zonas azuis pelo mundo, as com a maior longevidade, as pessoas têm mais amigos ou inimigos? Muito mais amigos, com certeza. Claro que quando nós vemos as populações, as Blue Zones, nós vemos que elas estão sempre em comunidade. Dificilmente você vê um centenário vivendo lá em Loma Linda, em Okinawa, no Japão, sozinho. Eles têm sempre aquele senso de estar com mais pessoas, vivendo em comunidade. E isso, inclusive, é um dos fatores que aumentam a longevidade dessas pessoas. O que me surpreende é a responsabilidade social, comunitária, de resgatar, incluir, dar atenção para aquelas pessoas centenárias. Onde muitas vezes em países, e aqui a gente fala também no nosso próprio país, o profissional parece que depois que larga um CNPJ, né, que não está mais trabalhando, ele não se torna mais útil em grande parte para a sociedade. O cara faz 70 anos, 75 anos, e muitas vezes o que resta é ficar vendo televisão ou esperando talvez se um dia o neto venha visitar. Sim. Quando a gente vai para uma perspectiva de uma zona azul, o cenário é bem diferente. É aquela famosa reflexão de você vive para trabalhar ou você trabalha para viver. E, infelizmente, o profissional contemporâneo, muitas vezes, ele só está em busca de uma carreira de sucesso e ele esquece que ele precisa ser um profissional, uma pessoa de sucesso. Então, as Blue Zones, quando nós olhamos para essas regiões com maior longevidade, nós vemos que eles têm um propósito de vida muito forte. E isso é um dos fatores que fazem com que essas pessoas estejam cada vez mais motivadas, cada vez mais em busca de auxiliar a comunidade e cuidando da própria saúde para também cuidar da saúde do próximo. André, a gente tem uma grande dificuldade se a gente quiser com que o nosso bairro, a nossa sociedade, a nossa convivência, a nossa própria família seja uma Blue Zone. Sim, claro. Porque eu posso falar, ok, em Okinawa, no Japão, em Loma Linda, na Califórnia, é lindo, né? funciona muito bem, porque esse senso social está formado ali. Sim. Mas a nossa realidade é bem diferente, né? Ou seja, quando as pessoas percebem que é uma Blue Zone, elas podem até ficar com vontade, mas é uma ilusão achar que as pessoas vão se mudar para ir morar na Sardenha. Isso é a mínima parte que pode fazer isso, ou vai ter condições, ou vai ter a coragem de. Aqui vem a provocação. Como, então, a gente pode transformar a nossa família numa Blue Zone, a minha empresa numa Blue Zone, a minha convivência com amizades numa Blue Zone, perfeito, para que lá em frente, talvez, porque o futuro a gente não sabe, né? O futuro talvez é um presente, é um bônus se for nos dado, mas como é que a gente transforma tudo isso, talvez numa Blue Zone, numa zona azul, que melhore a nossa longevidade não só de vida, mas a longevidade de carreira, a longevidade, inclusive, todo mundo para um senso de propósito, já que os interesses talvez estão um pouco invertidos, assim como os valores humanos em muitas sociedades. Ótimo questionamento, Bosco, porque quando a gente olha para essas regiões, as Blue Zones, as áreas azuis que têm maior longevidade, elas têm um estilo de vida muito diferente do que é o estilo de vida contemporâneo. Então, são regiões que você não tem o estresse do dia a dia, não tem o trânsito do dia a dia e as influências que fazem com que cada vez mais a gente esteja se inflamando de diversas formas. Então, replicar exatamente como é uma Blue Zone nos dias atuais aqui em regiões urbanas não é algo realista, se a gente parar para pensar dessa forma. Mas é possível, com algumas práticas, alguns hábitos, você tornar o seu ambiente uma Blue Zone. É exatamente isso que eu falo nas minhas palestras, por exemplo. Como que você transforma a sua casa, a sua empresa, a sua roda de amigos em uma Blue Zone? Porque a gente, quando tem uma influência forte, a gente consegue influenciar positivamente outras pessoas também. Então, por exemplo, educação alimentar e nutricional nas escolas, nas empresas ou mesmo em casa é fundamental. Muitas pessoas não têm práticas saudáveis por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa começa a buscar por isso e aplicar na vida dela, ela também começa a ter uma transformação, ela replica isso para outras pessoas. Então, por exemplo, em empresas, a gente vê hoje um movimento muito positivo de profissionais trazendo
um apoio psicológico, por exemplo, para os colaboradores, ele tem lá um psicólogo que pode auxiliar, tem ali aquelas sessões para que a pessoa consiga descarregar um pouco aquele estresse, entender como que ela pode lidar com aquelas emoções. Hoje a gente vê grandes casos de burnout, por exemplo, e que quando a gente para pensar, isso não é algo que vai acabar da noite para o dia, mas se as empresas começarem a ter essa reflexão de como que eu posso ajudar meu colaborador, como que eu posso, ao menos, aliviar esse estresse, trazendo profissionais qualificados, trazendo semanas nas quais profissionais da saúde estejam ali auxiliando, trazendo esse apoio, a gente começa a ver uma mudança muito positiva, inclusive na produtividade. Então, investir na saúde do colaborador também é uma forma de aumentar o lucro da empresa. Só que muitos recrutadores, muitos profissionais dentro da empresa ainda não perceberam isso. Quando a gente fala em termos de construir uma Blue Zone dentro do ambiente corporativo, a gente vê gerações até hoje que inverteram muito esse processo. Sim. Foram sedentas por cargos e onde o trabalho escolhido virava o estilo de vida. E não o estilo de vida que transformava o trabalho que você vai escolher. Uhum. Consequentemente, o preço, seja físico ou mental, cobra caro lá em frente. Com certeza. Mas como a gente fala no futuro e eu não consigo pegar, muita gente acaba vacilando e não dá a seguinte bola ou procrastina em ações que poderia, né, de certa maneira, estar observando, estar hackeando corpo e mente para melhorar a sua performance ou mesmo o propósito por que está aqui. Eu costumo dizer que muitas vezes a própria alta direção que você escolhe seguir em algumas carreiras geralmente cobra um preço muito caro e o que a gente tem encontrado hoje, muitos profissionais chegando aos seus 40, 50, 60 anos, em burnout ou em depressão profunda, Sim. porque, por vezes, tinham tudo à volta, mas um vazio muito grande dentro. Quando a gente vê movimentações de regiões do planeta querendo se transformar socialmente em Blue Zones, a gente vê reflexões nesse sentido. Sim. Ou seja, o porquê você está aqui, como você vai fazer daqui para frente e com quem que você vai caminhar nessa jornada. Essa é a linha de pensamento? Com certeza. Cada vez mais nós vemos as gerações atuais buscando por um trabalho que traga essa qualidade de vida. Geração Z, Alfa, começando a indagar, inclusive, nas empresas. Qual é o propósito de vocês? Qual é o propósito? Se isso não me preenche, os meus valores, meus princípios, e eles estão certos. O problema é que as gerações estão cada vez mais, diferentes gerações juntas. Então, quando nós paramos para pensar, hoje é um desafio muito grande que as empresas têm. Como que eu lido com uma geração que busca por propósito, outra geração que tem um pensamento muito diferente, mas é importante entender que essa é a tendência do futuro. As pessoas estão cada vez mais buscando por um propósito de vida, não só um propósito de carreira. Agora, quando a gente pega, por exemplo, as 5 Blue Zones. Sim. Okinawa, no Japão, que eu digo é uma ilha na ilha, né? Exatamente. Então, Okinawa, estive pertinho este ano lá palestrando, né, em Nagoya, mas temos aqui uma terra oriental. Depois temos Sardenha, na Itália, pertinho da Sicília. Temos uma ilha grega. Icaria. Exato. E aqui o pessoal sempre briga, né? Não é Icária, é Icaria. né? A pronúncia ainda é um desafio. A pronúncia ainda é um desafio. Temos Península de Nicoya, na Costa Rica. Um dos países no mundo, inclusive, entre o percentual de território daquela nação, em grande parte sendo parques naturais. E temos, talvez, a área mais surpreendente, que se chama Loma Linda, na Califórnia, na terra do hambúrguer. Estados Unidos, exatamente. Tem uma região no planeta com o maior número de centenários. Vamos começar por ela. Loma Linda? Loma Linda, porque é o seguinte, tem uma característica que nas outras não domina, que é a questão da religião adventista. Sim. Será que foi esse o maior impulsionador para dentro dos Estados Unidos ter uma região com tantas pessoas com 100 anos ou mais, sendo que fica a 1h30 de Los Angeles, Sim. ou seja, é muito próximo a um centro urbano, onde tem estresse, tem poluição, tem tráfego viário. Todos os fatores anti-longevidade estão ali próximos, né? Mas você que é fera nessa mesa, me responde. O que Loma Linda, né, tem de característica que a impulsionou sendo uma zona azul? Perfeito. Eu acredito fielmente que a característica de religião
Os adventistas do sétimo dia nessa região de Loma Linda, eles têm uma interferência direta na longevidade. Porque ao olhar para os princípios da igreja, nós vemos que existem pilares que levam para a saúde física, mental e espiritual. Como é que funciona isso? Como é que são esses pilares? Então, por exemplo, a alimentação é um pilar muito forte na igreja adventista. Eles têm uma alimentação vegetariana, à base de plantas. Quando nós olhamos para esse padrão, nós vemos uma dieta anti-inflamatória. Então, não tem aquele consumo alto de carne vermelha, de gordura saturada que a maioria dos americanos tem, que é o que nós sabemos que traz maior risco de doenças cardiovasculares, de obesidade, de uma série de transtornos metabólicos. Então, Loma Linda, por ter esse estilo de vida diferente, ele já tem uma proteção maior em relação a essas doenças. Pô, mas fica aqui, Loma Linda fica a 10, 15 minutos do museu do McDonald's. O primeiro, né? Da primeira loja do McDonald's fica 40 minutos, 1 hora, né, em Downey, mas também tem um museu do McDonald's, na verdade não é o oficial, eu acho que é um fanático que criou ali, tem milhares de peças ali. Tá, Bernardino. Essa regulação alimentar, talvez é o que impulsionou Loma Linda, diferente das outras 4 Blue Zones, que o processo de alimentação natural já era algo a ser feito. Existem divergências, né, de estilo de vida alimentar. Porque o adventista não quer dizer que tem que ser, mas tem muita gente que é vegetariano. Sim. Certo? Muitos são vegetarianos estritos, são os veganos, inclusive. Nenhum alimento de origem animal eles consomem. E tem outra Blue Zone que é? Vegetariana? Vegetariana? Não. A única vegetariana é Loma Linda, mas o que nós vemos de outras características, além do pilar alimentação? Eles também têm um senso de comunidade muito forte, eles também têm uma rotina de exercício muito forte. Tudo que bate com as outras Blue Zones. O que eu vejo assim, de característica principal da busca em relação à Loma Linda é que o que nós vemos na igreja adventista do sétimo dia? O sétimo dia é um dia de guardar o sábado para Deus. Então, é um dia que não existe trabalho, não existe aquela rotina frenética da semana. Então, eles têm um dia de descanso. Quando a gente para olhar quais são os fatores que trazem longevidade, o sábado ele se torna um alívio. É uma válvula de escape. Então, eles têm um dia para aliviar, para fazer trabalhos comunitários, para estar em comunidade, para estar com as pessoas. Então, todos esses fatores que aumentam a longevidade, eles fazem semanalmente. Então, eu acredito que ter um dia de descanso para conseguir aliviar o estresse e praticar todas essas questões também é um dos fatores que fazem com que Loma Linda se destaque justamente no país, que nós vemos uma grande taxa de obesidade, outras doenças cardiovasculares, enfim. Já dá um spoiler aí, o que você então está indo aprontar em Loma Linda? 2024 ainda era segredo. 2024, indo para Loma Linda, consegui fazer uma série de entrevistas lá, entender também dentro dos centros de saúde quais são as características que fazem com que essa população tenha maior longevidade. Inclusive um projeto científico. Inclusive um projeto científico, exatamente. Então, já tenho contato com pesquisadores, com anos e anos de pesquisa lá dentro, inclusive brasileiros. Nós temos um contato muito forte de um brasileiro lá, que nós vemos não só nas igrejas, mas nos centros médicos, nas universidades. Existe a Loma Linda University, que ela é muito forte em pesquisas nessa área de longevidade. Então, estar lá em contato com esses profissionais, com essas pessoas e também com a população centenária é algo que eu acredito que vai expandir muito a mente, inclusive trazendo tendências aqui para o Brasil. Agora a gente sai da Califórnia e a gente vem aqui para a América Central, Costa Rica, para Nicoya, que é uma península, mas que também está entre as zonas azuis do mundo. Quando a gente vê imagens de Nicoya, por mais que se viva 100 anos ou mais, eu falo, nem ferrando eu quero morar ali. É uma região bem diferente do que a gente tem costume. E mesmo dentro das regiões Blue Zones aí pelo mundo, é muito bacana de se ver. Mas eu acho que não tem muita gente que gostaria de morar lá, porque é uma vida, né, longe de alguns confortos e longe de algumas comodidades que o mundo moderno, urbano, nos propicia. É o oposto, na verdade. Aí que tá. Porque é bacana de se ver, mas a dificuldade é a gente conseguir transpor aquilo para o nosso dia a dia, como a gente falava, né, no começo do episódio. Sim. Nicoya, mesmo sendo uma região, de certa maneira, pobre, né? Sim. Como é que eles conseguem se tornar uma região tão longeva? Existe a industrialização alimentar,
as pessoas cultivam o que, né, o que comem, de onde vem essa vitalidade? É muito interessante essa questão de industrialização, porque os próprios centenários, eles têm crianças em casa, têm netos, enfim. E quando nós olhamos, por exemplo, voltando agora ao documentário das Zonas Azuis, do Dan Buettner, nós vemos que os centenários, eles têm um estilo de vida saudável desde a infância. Então, justamente por serem pessoas que já passaram por necessidades, eles têm o hábito de utilizar os alimentos integralmente. E nós sabemos, por evidências científicas, que a parte de fora dos alimentos, a casca mesmo, ela concentra mais nutrientes, principalmente os alimentos orgânicos. Então, são populações que têm uma alimentação saudável. Agora, com o processo de industrialização, nós vemos também agora as crianças desses centenários tendo uma alimentação diferente. Então, já existem até expectativas de que os filhos, os netos, os bisnetos não terão a mesma longevidade. Talvez não vão conseguir manter o título, o selo daquela região como uma blusona. Exatamente. Se mantessem e cultivassem aqueles hábitos, provavelmente sim. Mas nós vemos agora essa diferença, principalmente do estilo de vida que começa a chegar agora. A tecnologia, que deve ser muito positiva, mas muitas vezes é utilizada para algo que faça com que a criança seja mais sedentária, que ela faça menos exercício físico, que esteja em menos contato com a natureza. Nós sabemos que estar em contato com a natureza também é uma das formas de combater a inflamação corporal. Então, nós vemos uma mudança de estilo de vida que faz com que as novas populações, as novas gerações, elas tenham expectativa de vida menor nesse sentido. Quando a gente fala sobre esse avanço do fast food, o avanço da industrialização, da comida processada, o que me chamou a atenção é o caso de Okinawa. Japão. Porque vem de uma população que passou maus bocados, sim, bastante. Períodos de guerra, e aí a gente já vem falar a respeito de uma característica alimentar daquela região, mas o que está acontecendo com as novas gerações, por exemplo, nessa região no Japão? As novas gerações de Okinawa, os centenários mantêm os mesmos hábitos. Até muito interessante agora falando do documentário, que eles descobriram que um alimento em específico, só em Okinawa isso foi encontrado. Um alimento em específico, que é a batata doce roxa, ela estava muito presente na alimentação dessa população. Aquela que você colocou na minha dieta. Exatamente. A batata doce roxa, por quê? Porque ela é muito rica em antioxidantes. É o que nós vemos, por exemplo, na laranja moro, que vem lá da Sicília, da Itália. Então, por ser uma região vulcânica, ela concentra mais antioxidantes. E, por exemplo, antocianinas, elas são muito anti-inflamatórias. Então, uma concentração alta, por exemplo, na batata doce roxa, ela se torna um protetor das células. Ou seja, então aquela ilusão, talvez, da gente achar que Okinawa é uma região longeva, porque devem comer muito sushi, muito peixe, lá vai. O principal alimento da dieta deles é um carbo? Exatamente, é isso que é muito interessante. Porque hoje existe muito essa discussão de carboidrato engorda, carboidrato mata, carboidrato é ruim. Mas, na realidade, qual o tipo de carboidrato? As pessoas, quando falam de carboidrato, elas estão comparando o açúcar com um tubérculo. Por exemplo, uma batata doce roxa, que é rica em antioxidantes, que é rica em carboidratos bons, carboidratos complexos, fibras, que são fundamentais, inclusive, para o nosso intestino, que nós sabemos da interação que nós temos no intestino com o cérebro. Então, quando nós generalizamos e falamos carboidratos são ruins, nós estamos cometendo um grave erro, porque muitas pessoas precisam de uma dieta mais rica em carboidratos, muitas pessoas precisam de um consumo maior, principalmente porque as atividades que elas fazem todos os dias, por exemplo, olhando para Okinawa, todos os dias, independente da idade que a pessoa tenha, ela rega plantas, ela tem o hábito de fazer atividades físicas, não necessariamente ir a uma academia fazer exercícios físicos, mas ela está em constante movimento. E se mover é um dos remédios naturais para a longevidade, com certeza. E a mesma falácia da farinha branca, talvez, né? Porque quando eu vejo conteúdos, inclusive na Sardenha, o pessoal adora um pãozinho, uma massa, né? E também uma região blusone. Como? Sardenha é muito interessante. Isso que mais me chamou a atenção, inclusive, em Sardenha, porque justamente pela característica do país, eles gostam muito de massas. Mas também não é o mesmo tipo de farinha refinada que nós vemos em qualquer região. Por exemplo, no Brasil se consome muito farinha de trigo refinada. Aquela famosa... Lá é diferente?
é diferente, eles fazem a fermentação natural, o processo é diferente. Então, só de ser uma fermentação natural, nós sabemos que já tem uma contribuição muito grande para a saúde intestinal. Então, a partir do momento que você melhora a saúde intestinal, melhora a absorção de nutrientes, não é o mesmo impacto que comer uma farinha de trigo refinada, que nós temos o hábito aqui no Brasil, por exemplo. Mas essa não é a principal característica ainda, porque Sardenha, pela própria região que nós vemos ali, são regiões com muita elevação. Então, eles têm o hábito de estar caminhando todos os dias em um exercício que vai ali de leve a moderado já, mesmo sem perceber. Então, exercitando sempre, mesmo sem perceber, vou no mercado, vou conviver com alguém, vou lá buscar algo, precisa estar fazendo exercício físico. Além de que os homens, em especial, eles são pastores daquela região. Então, também sempre em exercícios físicos mais extenuantes, mesmo que não seja intencional. Isso é muito interessante. Se a gente pegar aquele sul da Itália, a Sicília, sim, e a Sardenha, são regiões vulcânicas. Exatamente. Né? Inclusive, um dos grandes vulcões do mundo, o Etna, fica lá. E estará aqui nos estúdios, inclusive, daqui a pouco comigo, o Ismar Becker, né? Um grande amigo que, inclusive, subiu, né, esse vulcão. E a gente já pode perguntar, inclusive, você vai encontrar ele nos bastidores aqui, você já pergunta para ele. Mas tem uma característica que eu quero saber, que é algo que eu tomo todo dia, e já vou falar se é cápsula, se é líquido, né? Mas o que é extraído da laranja moro, que é característico dessa região. Okay? Estou fazendo certo? Ou seja, é um antioxidante poderoso dentro desse princípio? E por que isso só apareceu aqui para o Ocidente de uma forma mais recente? Sim. Excelente, excelente, Dal Bosco. Laranja moro, ela tem sido cada vez mais utilizada no ramo da saúde, não só saúde, mas também estética. Estética? Estética. Vários estudos trazem já alguns benefícios dos antioxidantes, esse alto potencial antioxidante da laranja moro, até para redução de medidas, para melhora do percentual de gordura. É claro que quando associado a hábitos saudáveis, bom consumo de água, exercício físico. Então, não é um alimento isolado que é só você consumir que vai emagrecer. Mas existem já evidências nesse sentido. E a laranja moro, ela se destaca justamente por vir de uma região vulcânica, pelo percentual de antocianinas, que são anti-inflamatórias naturais. Então, quando nós pensamos em longevidade, e até olhando para as regiões que têm maior longevidade do mundo, as Blue Zones, são regiões com alto consumo de alimentos ricos em antioxidantes. Antioxidantes no nosso organismo se tornam anti-inflamatórios, combatendo o estresse oxidativo, que é o que acelera o envelhecimento celular. Então, a partir do momento que eu consumo todos os dias antioxidantes, tenho o hábito de consumir, por exemplo, pela manhã vou usar um matcha, que é muito rico em vários compostos antioxidantes, compostos fenólicos, ou a laranja moro, ou vou utilizar o limão, que é rico em vitamina C. Tem vários alimentos na natureza que podem contribuir com a longevidade. Agora, a gente precisa entender como inserir isso na rotina. A Desin, por muitos conhecida como Desinchá, Desinchá Brasil, ou né? Super Nutrition, né? Super Nutrition, né? Faz cápsulas, né? Na verdade, gummies deliciosas de laranja moro, e todo dia eu tomo, né? Se eu não me engano, são 2. Nem parece suplemento, né? Não, isso que eu acho fantástico, né? A criação deles, e tem feito vitamina D, apple cider, creatina agora. É a marca com o maior número de suplementos em goma. Está trazendo essa tendência para o Brasil. Eu vi muito forte nos Estados Unidos. Quando você esteve lá? Sim. Né? Aí que eu ia chegar nisso, Andrei, porque o suplemento em goma, né? Ou seja, como eu acabei de falar aqui, a tal da gummy. As gummies. Muito melhor, porque é docinho, dá até uma quebra no doce quando a gente está com aquela vontade de comer um bolo de chocolate. Né? É verdade. Apesar de eu não ter TPM, eu tenho vontade de comer doces frequentemente. Mas... Imagina se tivesse TPM. Imagina se tivesse. Mas há uma tendência que a gente acompanha nos Estados Unidos. Você teve, inclusive, ano passado lá estudando a respeito das tendências de mercado. Sim. Mas cada vez mais chegando no Brasil. O que a gente pode esperar desse mercado das gummies e suplementação daqui para frente? Sensacional, Dal Bosco, porque até ano passado, em 2022, quando eu estive um bom período ali nos Estados Unidos,
justamente buscando tendências. Então, indo em mercados, nas farmácias, que você encontra em qualquer esquina nos Estados Unidos, buscando entender quais são os suplementos que estão em alta lá. Porque eu encontrei antioxidantes muito em alta, então alimentos à base de curcumina, tinha muitos produtos à base de curcumina, à base de resveratrol, aquela substância da uva também, e, inclusive, o vinagre de maçã. Isso é algo que eu tenho contato direto com as marcas, que eu represento como consultora técnica, como embaixadora, e eu enviei justamente para desinchar, na época que eles já tinham vários produtos em gomas, suplementos em gomas. Eu enviei justamente um suplemento em goma de vinagre de maçã, que eu achei muito inovador. Eu falei, nossa, é incrível isso aqui, porque muitas pessoas não utilizam vinagre de maçã, apesar dos benefícios, justamente por causa do sabor, porque é algo que muitas pessoas não se acostumam. Mas eu já provei e para mim é o mais delicioso, vamos dizer. De gomas, né? É, o Apple Cider ali para mim é o que bate qualquer um. Exatamente. E na época eu enviei essa foto para eles e eu fiquei muito surpresa porque a Desinchar falou Quando assim... você estava nas pesquisas em Nova York? Isso, em Nova York, Estados Unidos, estava lá, enviei para eles, falei, olha só que forte tendência aqui, que bacana fazer uma formulação assim. Eles falaram, André, é segredo, não espalha, mas a gente já está fazendo essa fórmula aqui. E logo veio ali o Apple Cider junto com vitamina C. Então toda a composição das gomas ela é pensada justamente para um benefício específico. Hoje nós já temos várias gomas no mercado, você falou agora da creatina. Então tem creatina que foi muito inovadora no Brasil, tem vitamina D, tem o Apple Cider, porque tem creatina, na minha HD. opinião, sempre foi um saco tomar aquilo. Creatina. Um pó fino, creatina e aquele outro que é um pouco mais granulado, que dá coceira na boca às vezes, como é que é? A betalanina? Betalanina. Putz, É o efeito da coceira, tem até música disso. É mesmo? do Léo Stronda. Se errar ali no copo, aquilo já vira uma meleca. Quando eu vi eles lançando creatina em goma, sim. Primeiro eu pensei, viramos astronauta de vez, né? Tudo em goma, é verdade. Tudo em goma, né? Mas, por outro lado, uma solução espetacular, principalmente para levar em viagem. Verdade, verdade. Eu, particularmente, gosto muito mais das gomas. Claro que a gente precisa avaliar a composição. Então, é uma tendência a gente ver várias marcas produzindo gomas hoje. Mas nem todas são, de fato, saudáveis. Tem várias que têm uma composição rica em açúcar, vários aditivos químicos. Então, o diferencial da Desinchar, da Super Nutrition, em relação aos suplementos em goma, é justamente esse cuidado com a qualidade nutricional e a composição. Então, a fórmula já é feita com base em estudos, a quantidade ideal para que você tenha benefícios, porque não é só suplementar, você precisa de uma dose ideal, e para cada pessoa pode variar também, a gente estuda isso, mas a qualidade dos ingredientes é algo que chama muito atenção. Não tem açúcar, eles buscam sempre colocar corantes naturais, então é um diferencial grande da Desinchar em relação a isso. A gente falou até agora de Blue Zones, e claro, não tem como ficar desassociado do termo longevidade. Falamos também um pouco de qualidade de vida, sim, como transformar a nossa própria vida e convivência numa zona azul. E acabamos caindo aqui na própria questão nutricional, né? Ou seja, tendências. sim. E algo que se escuta muito nos Estados Unidos é o termo biohacking ou biohacking. Onde é que surgiu isso? Biohacking é uma ciência relativamente nova, existem vários lugares que estudam isso, mas um dos principais foi Vale do Silício, justamente porque várias técnicas de biohacking elas são associadas à tecnologia. Então, Vale do Silício, quando a gente fala de tecnologia, as tendências vêm de lá. Então, o que é o biohacking? Basicamente, é a ciência de você hackear o seu próprio corpo e mente para que você conquiste alta performance física, mental, consiga se tornar, de certa forma, um super-humano. É claro que nós já sabemos que o ser humano ele tem um prazo de validade, né? Mas quando você utiliza técnicas de biohacking, você consegue otimizar os seus processos internos, melhora a produtividade, melhora o sono, melhora o bem-estar. Então, tem uma série de benefícios que a gente consegue na nossa casa, com pequenos hábitos, pequenas técnicas, já começar a aplicar essas técnicas de biohacking e melhorar a nossa performance. Você foi uma das pioneiras em trazer o termo para o Brasil e hoje é uma estudiosa, não apenas dentro do mercado, mas também científica nesse aspecto. Sim. E eu acho engraçado porque quem começa a adotar isso como um estilo de vida, né, no sentido de cada vez mais se investigar,
e se entender mentalmente ou fisicamente. É uma investigação que nunca acaba. É todo dia buscando evoluir. É um lifelong learner. Exatamente. Dentro do biohacking. E esta comunidade já começa a ser considerada como biohackers. Né? São biohackers. Existe algum produto atualmente que pode potencializar, que já não está mais em estudo, ou seja, já está comprovado que aquela substância ajuda a potencializar o cérebro ou o alto rendimento corporal ou o alto desenvolvimento que frequentemente está sendo utilizada pelos biohackers? Perfeito. Na realidade, Dalbos, quando a gente fala de biohacking, existem várias técnicas para que o indivíduo consiga hackear a própria biologia. Então, o início para que você consiga aplicar essas técnicas é justamente o rastreamento metabólico. Hoje nós temos várias formas de mensurar se uma pessoa tem uma predisposição genética, testes genéticos, existe o exame genético que eu fiz recentemente. Você consegue ver, inclusive, questões da sua genética em relação à alimentação, quais alimentos para você pode fazer melhor ou não. Existem testes que são necessários para que você consiga entender o que faz bem e o que faz mal. Um único suplemento, um único alimento não existe, porque cada pessoa é única, mas o que é muito estudado nessa área de biohacking são os nootrópicos. Nootrópicos e adaptógenos, são suplementos. São suplementos naturais, claro que existem doses um pouco mais altas, mas que eles são feitos justamente para que consiga melhorar a cognição. Os adaptógenos, em específico, eles são direcionados para a melhora do estresse, para você conseguir equilibrar os níveis ali de cortisol. Então, por exemplo, ashwagandha, rhodiola rosa, eu já utilizei por bastante tempo, melhora sono, melhora concentração. A partir do momento que você consegue melhorar esses níveis de cortisol, você consegue ter mais foco. Muita gente não consegue ter foco no trabalho e faz o quê? Mais cafeína. Inclusive, cafeína pode ser considerado ali um nootrópico, mas em excesso pode aumentar a ansiedade. Então, por isso que não existe uma dose ideal para todas as pessoas. Cada pessoa tem uma individualidade. Então, quando a gente... Ou remédios da moda, que tenho visto alguns que as pessoas estão ingerindo que nem bala. Exatamente. Então, por exemplo, esses nootrópicos, eles são conhecidos, inclusive, nos Estados Unidos, como smart drugs, né? As drogas da inteligência ali. Mas as pessoas utilizam isso como se fosse água. Então, a gente vê com muito mais frequência os americanos utilizando que no Brasil, até por causa das restrições que nós temos aqui no país. Mas, por exemplo, existem alguns cogumelos que são utilizados para esse fim de nootrópicos, uma área medicinal. O Lion's Mane, por exemplo, é muito utilizado em fórmula. Lion's Mane. A gente começa a ver também fórmulas brasileiras agora, esses suplementos. E eu acredito que essa tendência ela vai chegar com muita força aqui no Brasil. Cada vez mais as pessoas estão em busca de técnicas naturais para conseguir melhorar o estresse, para conseguir melhorar a concentração. Então, eu vejo isso como uma alternativa para não ficar utilizando e dependendo de drogas também. Mas é claro que não se pode direcionar para todas as pessoas, porque a gente ainda precisa de mais evidências, né? Você, como uma pesquisadora assídua, uma embaixadora de marcas e alguém que não se cansa em ser uma caçadora de tendências, né? Uma verdadeira biohacker, está indo para os Estados Unidos numa das maiores feiras de saúde do país, que se chama Natural Products West, que vai ser em Anaheim, na Califórnia, perto de Loma Linda, que é uma das áreas mais longevas do planeta, Exato. E em frente à Disney Califórnia, né? O porquê, em específico, esta feira pode trazer de conhecimento para as marcas em termos do que vai vir aí de tendência, não só de suplementação, de biohacking, mas também a respeito de longevidade humana. Na Bosco há anos, como eu tinha mencionado já ano passado, fiquei um bom período nos Estados Unidos em busca de tendências para conseguir justamente contribuir com as marcas que eu tenho uma participação forte aqui no Brasil e também para conseguir construir conteúdos, né, estando à frente nesse sentido, trazendo tendências para as redes sociais. Então, em 2024, eu tenho esse projeto de ir para a Natural Products justamente para entender quais são as tendências que nós vemos lá fora e que em breve a gente começa a ver aqui no Brasil. Então, em suplementação, em alimentação, principalmente em fórmulas farmacêuticas, doses, o que a gente vê nos congressos, o que se tem de evidências científicas, porque a gente precisa se basear nisso. O profissional da saúde ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele compartilha sobre os benefícios ou riscos de algum produto. Então, até, por exemplo, a creatina, ela tem já evidências de que pode beneficiar diretamente
o cérebro, uma melhora cognitiva, uma prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, a Desinchar se antecipou aqui no Brasil, fazendo um produto à base de creatina, uma fórmula que pode ser utilizada de uma forma farmacêutica diferente, que é na goma. Então, são essas tendências que eu busco nos Estados Unidos, justamente para conseguir contribuir aqui no Brasil e também para conseguir estar à frente nas minhas pesquisas em relação à alimentação, em relação à nutrição, em relação à suplementação e também ao biohacking. Agora, quando a gente fala em Blue Zones, é um termo que vai estar na moda, porque veio o documentário Netflix, apesar de que você já palestra e estuda sobre o tema já há alguns anos no Brasil. Sim. Mas, por um lado, é bom, porque... Aumenta o conhecimento, né? Antes você sempre tinha que explicar para as pessoas o que era uma zona azul. Agora... O que é isso? E algumas pessoas ainda acabam acreditando que zona azul é aquela área da cidade, né, que onde cobra-se o estacionamento, né? Zona azul, zona amarela, dependendo do município. Mas o termo é relativamente novo ainda, né? É muito novo ainda, né? Apesar de que a pesquisa feita pelo DAN em nível mundial foi lá nos anos 2000. Né? Aqui vem a questão. Quais as falhas do documentário? Porque... muitos documentários têm uma intencionalidade. Sim. Pode puxar para um lado ou outro, ou esquecem de enfatizar um ponto e acabam não dando informação para o outro lado. Muita gente fala, ok, como o documentário tem sido positivo, mas você percebeu algumas falhas? Eu tenho algumas particulares que notei. Mas quais as suas? Perfeito. Eu acredito que existem algumas falhas assim, no documentário. Né? Quando a gente pensa em evidências científicas, existem dados que são enviesados muitas vezes. Tem um viés do pesquisador. Nós somos da área acadêmica, né, da Bosco, e eu particularmente da área de tecnologia em saúde. Então eu estudo muito em relação a essas metodologias. E o que eu senti falta no documentário foi justamente explicar um pouco melhor qual foi a metodologia utilizada para essas Blue Zones. Muito bom. Será que não existem outras Blue Zones? Porque... é claro, teve ali uma base científica, um período de pesquisa, de forma alguma desmerecendo o trabalho do Dan Buettner, que foi excelente, mas talvez, se essa pesquisa fosse um pouco mais à frente, a gente encontraria outras regiões, encontraria outros critérios que poderiam ser analisados. Ou trazer o que está no livro, talvez trazer um pouco para o documentário, explicando melhor como foi feito o método. Isso. Porque suspeita-se que há outra Blue Zone no mundo, outras Blue Zones, além daquelas... Mas, claro, de acordo com o enquadramento que foi feito metodologicamente, aquelas 5 que se destacaram. Sim. Né? Eu acredito que ficou faltando um pouco mais desse aspecto e explicando também, por vezes alguns dados são citados e as fontes aparecem, mas outros eu acabei não, não duvidando, mas era falado algum percentual, mas com que base? Né? Qual é a fonte daquilo? E se não está desatualizada, talvez, né? Pois é, porque o livro já tem 20 anos. Sim. A pesquisa já tem, né, já tem 20 anos dentro desse processo. Sim. Né? Então, isso aí eu acho que foi o principal ponto, assim. E as áreas da saúde, elas estão em constante evolução. Não existe uma verdade absoluta. Olhando para a nutrição, por exemplo. Um dia existe uma divulgação de que o ovo faz bem, depois o ovo faz mal. O glúten faz bem, depois o glúten é o vilão. Então, quais são os critérios para conseguir incluir aqueles dados ali? Quais são as populações? A gente não sabe se foi uma população humana, se foi uma população em animais, qual foi o período. Então, tudo isso é importante para realmente entender se aqueles dados eles são verídicos. Porque quando uma pessoa que não está envolvida naquela área, ela assiste um documentário desse, ela leva como verdade absoluta, ela começa a divulgar isso. E muitas vezes isso pode ser uma das formas de divulgar fake news. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação à metodologia, né? Aí eu trago porque há uns 3, 4 anos teve aquele outro documentário no Netflix que falava a respeito, se eu não me engano, de fisiculturistas ou atletas que eram veganos ou vegetarianos. A dieta de gladiadores. Isso. É muita polêmica, né, esse documentário. Muito tendencioso. Sim. Né? Tudo bem. Esse atleta foram campeões olímpicos ou mundiais por serem vegetarianos, veganos, não me recordo. Sim. Mas não se considera o outro histórico. grande percentual que foi sendo carnívoro. Citou o Arnold Schwarzenegger, né? Então, ali, eu achei que forçaram um pouco a barra. Sim.
Eu compartilho da mesma opinião. Acredito que ali teve um erro metodológico e muitas pessoas começaram a seguir aquilo como um estilo de vida sem entender como iniciar. Então, por exemplo, o estilo de vida vegetariano não é ruim. A gente viu, por exemplo, Loma Linda, que é uma das regiões com maior longevidade do mundo, que as pessoas são vegetarianas. Mas a 5 é a única. Mas a gente sabe exatamente, não é o único critério. Então, uma pessoa que ela começa a fazer uma dieta vegetariana, ela vai dizer assim, vou só excluir a carne, e ela não sabe exatamente como suprir essa necessidade proteica, ela faz mais mal do que bem para a saúde dela. Então, entender isso, a gente vê muito vegetariano que não é saudável, assim como nós vemos muitos onívoros que não são saudáveis. Então, não é a questão da carne ali, para algumas pessoas é melhor que seja vegetariana, para outras é melhor que não, porque a pessoa tem uma tendência à anemia, por exemplo. Então, a gente precisa entender a pessoa, o indivíduo, olhar para o indivíduo e não querer divulgar uma verdade porque eu tenho esse estilo de vida, eu quero que todas as pessoas tenham. Então, eu acredito que nesse sentido, aquele documentário em específico, ele deixou a desejar. O livro que está aqui na tela, ó, foi um sucesso, a primeira edição, Sim. Já indo para a segunda edição. O que a gente já pode chegou em todos aí? Os estados brasileiros na USP. O que a gente pode esperar aí para o próximo ano em termos de onde esta obra vai chegar em termos de conhecimento compartilhado a profissionais da área da saúde? Confesso que eu fiquei muito surpresa. Personal Branding foi um sucesso desde o lançamento e a gente recebe semanalmente muitos pedidos. A gente sabe porque a gente tem o hábito de estar ali fazendo uma dedicatória especial para todas as pessoas que adquirem um livro. E 2024 vem com mais força ainda. Então a gente tem vários projetos aí para conseguir levar essa obra, essa mensagem, para que a área da saúde seja cada vez mais valorizada. O profissional ele precisa se valorizar, ele precisa entender que ele é uma marca e que se ele não fizer isso, ele não será valorizado pelo cliente dele. E cada vez mais a gente acaba sendo esmagado pelo mercado. Isso é algo que me deixa revoltada, isso é algo que eu não quero que aconteça mais. Então, eu serei sempre uma disseminadora dessa mensagem, que o profissional da saúde, ele merece ser valorizado. É isso aí. Se você valoriza o cuidado com o seu corpo e mente, você pode ser também um biohacker, desde que acompanhe Ender Pedroso.